Você quer aprender a instalar o Visual Studio Code e ainda maximizar seu desempenho e eficiência com as configurações certas? Nesse vídeo você vai aprender isso de um jeito simples e rápido. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe e nesse vídeo você vai aprender como instalar e configurar o Visual Studio Code, maximizando o seu desempenho em produção. E ainda vou te mostrar alguns temas que você poderá escolher que vão deixar o seu VS Code muito estiloso. Se você está curtindo, dá um like, pois curtindo você está apoiando a criação de mais conteúdo. Então vamos partir para a aula. Primeiro, a gente vai baixar um instalador do VS Code. Para isso eu vou estar usando o navegador Chrome. Então a gente pesquisa VS Code. No primeiro link você tem que se certificar que é code.visualstudio.com ou acesse pelo link que vai estar na descrição. O VS Code ele tem suporte para Windows, Linux e macOS. A gente vai estar instalando a versão estável do Windows. Se você usa outra plataforma como o Linux, você vai estar baixando a versão estável de Linux, no caso o arquivo.deb, e no terminal do teu computador tu vai rodar o comando sudo apt install e o diretório do arquivo, no caso /, o nome do arquivo, .deb. Se você usa o macOS, é mais simples, você vai estar baixando o stable do macOS, que vai ser um arquivo compactado em zip, se eu não me engano. Você vai extrair esse arquivo e vai colocar na pasta de Applications, no Mac. Então a gente já pode clicar aqui em Download for Windows. Ele já vai estar redirecionando. É um download relativamente pequeno. Depois de instalado, você já pode executar o arquivo. Aqui você vai colocar o eu aceito o acordo. Depois próximo. Aqui se você quiser, você pode colocar um atalho na área de trabalho. E aqui muito importante, você vai deixar essas duas opções ativas. Adicionar ação de abrir com code em arquivo e abrir com code em diretório. Porque isso daí vai facilitar muito o desenvolvimento. E aqui embaixo em registre code como editor para tipos suportados, você também pode deixar ele ligado. E adicione um patch, também pode ser. Depois você clica em próximo, instalar. Ele vai estar realizando a instalação em poucos minutos. Depois de instalado, você marca essa opção de iniciar o Visual Studio Code e clica em concluir. Agora vem uma dica para quem está usando Linux e macOS. Quando você instala pelo Linux, você não tem a opção de adicionar o path. E se você quiser adicionar o path, tanto você que usa macOS quanto Linux, é só você dar F1 ou Ctrl+Shift+P. Ctrl+Shift+P e colocar Shell. Depois de você colocar Shell, vai aparecer uma opção chamada Shell Command. Daí, Install Code Command in Path. Daí você clica Enter e daí ele vai colocar o path no teu sistema. Agora você vai aprender a instalar as melhores extensões que o VS Code oferece, tanto para desenvolvimento web quanto para desenvolvimento em C#, que é a linguagem usada e ministrada no meu curso de C# gratuito, que inclusive o card está aqui em cima. Primeiramente, a gente vai instalar a língua portuguesa aqui no VS Code. Para isso, a gente primeiro tem que entender onde que instala as extensões. Então, vamos começar pela primeira área, que é a Explorer. Aqui é onde vai ficar a sua solução. Então, por exemplo, se eu quiser abrir um projeto, é aqui que eu vou pegar a pasta do projeto. A segunda área, ela serve para a gente fazer a pesquisa de um termo. E, possivelmente, a gente pode fazer uma troca de termos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero trocar um termo Felipe por Felipe com F maiúsculo. Ele vai nos possibilitar fazer isso em múltiplos arquivos em uma pasta de um jeito rápido. A terceira área serve para a gente fazer o versionamento do nosso código com o GitHub, ou Git, né? A quarta área, que é a Run and Debug, serve para a gente debugar o nosso código e ver aqueles pequenos erros de gramática que a gente comete de vez em quando. Para executar, ou a gente clica em Run and Debug, ou a gente pode clicar F5. Aqui ele vai pedir qual é o tipo de projeto, certo? Daí ele vai executar toda a sintaxe ali do programa. E por fim, a quinta área, que é onde ficam as extensões e temas que a gente vai usar nesse vídeo.
Então fica até o final que tem muita coisa interessante e útil para melhorar o nosso desenvolvimento. Então vamos começar com a extensão da língua portuguesa. Para isso é só a gente pesquisar português. No primeiro link você vai verificar se é o oficial da Microsoft. É só clicar em Install, ele vai pedir para dar um reload no programa. A gente clica aqui em Change Language and Restart. Depois de reiniciado o programa, você pode ver que tudo foi traduzido. Ainda tem algumas coisas que estão em inglês, mas é pouca coisa, nem importa. A segunda coisa que a gente vai fazer é instalar a extensão Prettier. Então a gente pesquisa Prettier, é com 2T, não esqueça disso. A primeira extensão, a gente clica em instalar. E agora, para fazer o Prettier funcionar, a gente vai criar um projeto em HTML bem simples. Eu vou criar aqui uma pasta. Então vamos em novo pasta, projeto YouTube. Opa. Selecionar pasta. Aqui a gente vai criar um novo arquivo chamado index. A extensão dele tem que ser HTML. Aqui, para a gente criar o código base de HTML, a gente vai usar o exclamação, que ele já vai fazer um emit abbreviation. Então aqui a gente já tem algum conteúdo, deixa eu colocar aqui qualquer coisa. Então, para fazer ele funcionar, a gente vai ter que ir lá em configurações. Então a gente clica aqui na engrenagem e depois em configurações. Ou você pode ir direto com o atalho Ctrl+. Aqui em configurações a gente vai pesquisar Format on Save. Aqui a gente vai ativar essa opção. No teu vai estar desativado, daí você ativa. Depois de ativado, a gente vai perceber que o salvamento automático vai sair. Tiramos. Agora, toda vez que eu clicar Ctrl S, a ideia é que ele formate o código. Então vamos dar Ctrl S, formatou. Vamos dizer aqui que eu tenho um espaço muito grande. Ele formata. Então, mesmo que eu deixe tudo numa linha e não idente o meu código, ele automaticamente vai fazer isso para mim. E isso é muito útil. E lembrando, ele não só funciona com HTML, ele também vai funcionar com JavaScript, TypeScript, Flow, JSX, JSON, CSS, SCSS, Less, Vue, Angular e muitos outros. Então, ele é um ótimo formatador de código. A próxima extensão que a gente vai instalar vai ser a LiveServer. Então é só pesquisar aqui LiveServer, que ela vai criar um mini servidor para rodar um projeto, um arquivo no caso. Então clica em instalar. Depois de instalado, a gente vai perceber que lá embaixo no canto inferior direito vai aparecer um botão chamado Go Live. Então para a gente usar ela, é só a gente abrir aqui um arquivo HTML e clicar em Go Live. Automaticamente ele vai abrir um servidor no navegador que tiver setado no teu computador como o padrão. E aqui qualquer coisa que eu fizer de alteração, ele vai já automaticamente modificar ali, como se fosse um servidor. Então vamos dizer que eu adicionei aqui alguma coisa. A hora que eu clicar Ctrl S, automaticamente ele já vai colocar aqui. Se eu fosse usar o método normal, que é vir aqui e copiar caminho e depois tacar ali, o que eu iria precisar fazer? Eu iria precisar salvar o arquivo e depois vir aqui e atualizar. Com o LiveServer você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida e também vai ficar melhor ainda se você usar o salvamento automático. A próxima extensão é a C#, que vai facilitar muito o teu desenvolvimento do .NET. Então, para instalar ela, a gente vem aqui em extensões, C#. Ela vai instalar duas dependências, se eu não me engano. Então, pesquisa C#, aqui a gente vai instalar. Ela vai possuir a dependência do .NET Install Tool. Então, agora para mostrar como ela funciona, eu vou criar um projeto bem rápido de C#. Para isso, você vai precisar ter instalado o .NET.
No caso, aqui no canal já tem um vídeo explicando como você instala, então se você quiser acessar, tá nos cards. Então, para a gente criar, a gente primeiro vai fechar esse projeto, é só vir aqui em arquivo e depois fechar pasta ou Ctrl KF. A gente vai criar uma nova pasta. Vamos criar aqui em Downloads mesmo. Vai ser projeto C#. Opa, coloquei errado. Projeto C# e selecionar pasta. Aqui a gente vai dar um Ctrl Shift aspa. Cliquei sem querer. Confiar. Então, depois de aberto a pasta, a gente vai abrir um terminal. Então, para isso a gente vai usar Ctrl Shift aspa. Então, aqui a gente vai colocar padrão .NET New, que é para criar um novo projeto. A gente vai criar um projeto console. Ele vai rodar bem rápido. O modelo aplicativo console foi criado com êxito, processando ações. Então aqui restauração foi bem sucedida. Então aqui, se eu for ver aqui em cima, ele já tem as dependências e o program.c#. Então aqui eu vou colocar um console Hello World. Hello World não. Olá Mundo. Opa. E para executar ele, a gente vai usar um .NET. Eu acho que ficaria mais fácil se a gente fizesse aqui melhor. No meu curso ministrado aqui nesse canal, eu explico direitinho o que significa cada coisa aqui. Então acessa lá para entender tudo. Então aqui a gente vai colocar só um argumento, um string. A gente vai escrever o string na posição 0, que é o primeiro item. String não, né? Args. Estão me confundindo. Então aqui a gente vai dar um .NET Run. Ele vai compilar, vai gerar o binário. Se você for ver aqui em cima, ele não está atualizando, mas já era para ele ter criado. Demora um pouco. Então aqui ele gerou o arquivo executável, projeto C#.exe, e mandou um Hello World, não sei, porque eu esqueci de salvar o programa. Só dá um Ctrl S. Se não me engano, aquele programinha ele já formatou. Olha que interessante. Então ele facilita, programinha não, extensão, né? Então aqui ele rodou .NET Run, olá, mostrou o string args 0. Agora vamos dizer que você quer mandar esse código para o teu amigo, mas você não quer enviar pelo WhatsApp com aquela fonte feia que ele tem. Você quer mandar com essa fonte monoespaçada. A próxima extensão ela é chamada CodeSnap. Ela serve exatamente para a gente criar um print do código, um print bonito, num estilo assim mais sofisticado de macOS. Então a gente vai pesquisar CodeSnap e depois clicar em instalar. Instalado, para a gente usar ela, a gente vai sair daqui e aqui no código a gente vai selecionar aquilo que a gente quer mandar para o nosso amigo. Então daí a gente dá um Ctrl Shift P ou F1 e vai escrever CodeSnap. A primeira opção, a primeira opção vai ser do programa. Você dá Enter e aqui olha que da hora, você pode ter o escalonamento. Então se eu quero uma imagem bem achatada, é só eu mover aqui. Depois que você chegou em um resultado que te agrade, você pode vir aqui nessa câmera. Quando você clicar nela, vai aparecer para você salvar. Então você salva e manda para o teu amigo. Então deixa eu abrir aqui rápido, só para mostrar. Olha que imagem bonita. E ela fica com uma resolução razoável. Agora a gente vai para os temas. Para a gente usar os temas, o primeiro que a gente vai instalar é o VS Code Icons, que vai modificar todos os ícones ali da parte do explorador de arquivos. Então a gente pesquisa, clica aqui em instalar. Depois de instalado, ele vai aparecer essa tela aqui de comando. Você só dá um Enter para selecionar o VS Code Icons, você deixa aqui. Você pode perceber agora aqui no explorador de arquivos que
essas fotinhas que tem aqui, elas são diferentes. Então, dependendo, se você coloca, por exemplo, bin, ele aparece uma pasta assim. Se você coloca objeto, vai aparecer outra. Um CSProj vai aparecer outra. Se eu coloco aqui, por exemplo, assets, deixa eu criar aqui uma pasta assets. Então, ele já fica ali com um ícone personalizado. Se eu quero, por exemplo, IMG, já coloca imagem, aparece imagens também. Se eu coloco, por exemplo, áudio, vamos ver se ele aparece. Também aparece. Vídeo também aparece. Então, ele facilita a gente visualizar o código. O próximo tema que a gente vai usar ou ver é o Drácula. Então, só pesquisar Drácula. Drácula oficial vai aparecer. Aqui no primeiro link, você vai clicar em instalar e depois habilitar. Daí você dá Enter. Definir tema cor. Daí você vai ter o Drácula normal e o Drácula soft. Eu prefiro o Drácula normal. Ele vai puxar alguns tons do VS Code normal para azul. Também a gente tem o tema Andrômeda. Para instalar ela, só clica aqui em instalar, sem segredo nenhum. Você clica em habilitar e depois em definir tema cor. O Andrômeda, ele tem mais opção. Eu prefiro o Andrômeda Borderage. Eu acho que é assim que se fala. Daí você vê o que te agrada mais. Eu prefiro essa daqui. Se você não gostou de nenhuma desses temas, é só você pesquisar aqui categoria. Depois de pesquisar isso, você vem aqui em categoria 2 pontos, abre aspas, temas, fecha aspas. E aqui você vai encontrar diversos temas. Inclusive o VS Code Icons que a gente já mostrou, o Drácula oficial e também o Andrômeda. Aqui você vai encontrar outros como o Dark, o Andrômeda aqui. Vamos ver qual mais é que eu conheço, que eu conheço pouco. Tem vários. Drácula. Aqui ó, o Omni. Esse daqui também é da hora. Da Rocket. Vamos ver como que ele fica. Fica bem da hora. Tudo muito massa, né? Mas agora você já pensou em fazer quase tudo isso daqui sem instalar nada e pelo navegador? Talvez no computador da escola, faculdade? Para isso, você pode vir aqui no navegador e pesquisar VS Code Dev. Ou entrar pelo link que eu deixei na descrição. Então, a gente vem aqui no primeiro link, certifique-se que é vscode.dev. E aqui a gente vai encontrar todas aquelas opções. Algumas que não vão estar disponíveis. Por exemplo, quando você tentar rodar uma aplicação C#, você não vai conseguir. Por quê? Porque não tem .NET no navegador. Mas outras extensões como do Jupyter, que é para Python, e eu acho que é só Python, né? Eu acho que é só Python, Jupyter. E você também vai encontrar o Prettier, que é para fazer as prints. Você pode logar com a tua conta, no caso o GitHub. Eu loguei com a minha GitHub, só que em outro navegador. Isso daqui vai facilitar muito o teu desenvolvimento quando você está fora da tua casa e fora do teu computador. Curtiu? Se ficou alguma dúvida, pode me falar aqui nos comentários. Eu fico muito feliz em poder te ajudar. Se inscreva no meu canal. Falou!